São 7h18, continuando com o Folha no Ar, primeira edição. Vamos agora ao nosso convidado de hoje, Roberto Shoa. Roberto, você que já está também como parte da Folha da Manhã, como blogueiro, não é isso? Como colunista, blogueiro, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aos estúdios da Folha FM. Obrigado pela presença. Mais uma vez, bom dia, Luiz, bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Luiz. Bom dia. É um prazer estar aqui. Orgulho fazer parte desse time. Uma oportunidade muito boa de ter esse diálogo sobre segurança pública com a comunidade. Acho importante isso. Luiz. Roberto, vamos lá. Vamos dar o start. Eu não sei se começa no nacional aí com o decreto do presidente Bolsonaro, se começa pelo aspecto local. Vamos começar pelo local. Os PMs presos aí por extorsão mediante sequestro. Como é que você vê essa suspeita aí? Quer dizer, uma suspeita com indícios bastante forte que levou à detenção dos dois PMs. Você é policial também, foi policial civil ou policial federal hoje. Como é que você vê esse envolvimento aí de dois agentes de segurança, possível envolvimento nesse crime de sequestro aqui na região? Eu vejo isso com muita tristeza. A gente, historicamente, você ter essa proximidade da polícia com o criminoso abre certas possibilidades de, como dizer, envolvimento. Ocorre que, historicamente, houve até hoje uma dificuldade em se punir determinadas condutas. Mas isso tem mudado. Isso tem mudado principalmente com o maior acesso à informação, com a maior divulgação. Por exemplo, há um tempo atrás, dificilmente um empresário iria ter uma corregedoria fazendo uma denúncia, porque ele teria medo. De retaliação. Porque ele poderia achar que isso não daria em nada, que isso poderia não ser levado à frente. Hoje em dia já não tem. Ele já tem um pouco mais de segurança em fazer isso. Eu acho que não cabe mais. A gente está vivendo numa era em que se exige uma postura do servidor público, principalmente da segurança pública, em que não cabe mais esse tipo de comportamento. Essa coisa do passar a mão, foi um erro, não sei o quê. Tem que ser punido exemplarmente, porque isso mancha a imagem de uma corporação, isso mancha a imagem do batalhão, e isso dificulta a relação da população com a polícia, que já é uma relação complicada. Então é com tristeza que eu vejo um fato desse e um crime grave. O crime de sequestro é muito grave. Agora, você não acha que, como foi, o Marco estava citando o exemplo dos Estados Unidos aqui, uma das maneiras que a gente está falando do caso de Nova York, Nova York até os anos 80 era uma polícia extremamente corrupta, era uma cidade muito violenta. E a partir ali da atuação de tolerância zero, né, uma política de tolerância zero contra o crime, contra essa promiscuidade, depois o Rodolfo Giuliani como promotor, depois prefeito da cidade, né, um conservador sério, eles quase que zeraram isso, quer dizer, mas isso passou muito também pelo reforço das corregedorias, né, e até os que não estão nas corregedorias, eles acusam nas polícias dos Estados Unidos que virou uma catapulta fácil de ascensão dentro dos quadros. Mas você não acha que isso também passa pelo reforço das corregedorias? Passa eu acho que são dois caminhos. Primeiro, a gente tem que ter uma qualificação e um reconhecimento do profissional. A gente tem um problema na estrutura policial brasileira que os americanos não tinham. Que eles têm uma estrutura em carreira. Então, você tem a possibilidade de uma ascensão. Nas polícias brasileiras, você não tem a carreira. Então, aquele policial que é o praça, normalmente ele não vai a lugar nenhum. Ele vai chegar, no máximo que ele chega é subtenente. Um inspetor da Polícia Civil nunca vai deixar de ser inspetor. Então, você já limita qualquer ascensão profissional dele. Isso já é um desmotivador. E no lado da corregedoria, é essencial você ter esse trabalho independente. Eu acho importante que a corregedoria seja independente dos quadros da polícia, seja destacada, uma carreira própria. Por quê? Porque você evita essa contaminação. Então, através de você dando a qualificação
Dando a possibilidade de uma carreira, aí você pode também atuar forte. Você entendeu o raciocínio? Sim, sim, sim. Não, mas o que eu falo é que lá a corregedoria ela é tida como um catapultador, se existe a palavra, ela é um impulsionador da carreira do profissional. Se ele tem uma atuação de destaque na corregedoria, ele ganha promoção muito mais rápido tempo do que o cara que não está na corregedoria. Então isso estimula um grau de eficiência maior do corregedor. Mas é aquilo que você falou logo antes, carreira. Que não, essa possibilidade de ascensão não existe aqui. Não né? existe. Então você, por exemplo, independente se eles te colocam numa corregedoria, numa delegacia ou na rua, você está estagnado ali. Ou você vai fazer um concurso externo, competindo com pessoas de fora da polícia, ou você vai parar ali. E algum projeto nesse sentido? O show. Tem um projeto da Federação Nacional dos Policiais Federais, no intuito de modernizar a Polícia Federal nos mesmos moldes do FBI. Estadual e nível estadual... Sim, civil e militar. Tem projetos em tramitação na Câmara. Mas na LERJ. Na Câmara Federal. Na Câmara também? Você tem que ter uma mudança na Constituição. Isso é constitucional? Porque, por exemplo, a Polícia Civil, ela diz, serão chefiadas por delegados de polícia. Entendeu? Então você tem que fazer uma mudança na estrutura da instituição. Isso só através de reforma ali na Polícia Civil. Na Polícia Militar já pode ser feito por âmbito estadual. O Beltrame tentou fazer. Eu soube que o Beltrame tentou estabelecer a carreira única, mas os interesses corporativos não permitiram que fosse adiante. Como assim? Porque é muito difícil. É muito mais fácil você ter uma estrutura, isso na visão dos oficiais e dos delegados, onde ele sabe que aquele praça nunca vai chegar a um cargo de direção. Isso facilita o assédio moral, isso facilita perseguições. Porque você sabe que aquele ali nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele nunca vai ser seu par, né? Exatamente. Então ele está ali para servir. Ele sempre vai estar ali para servir. Aí você cria duas categorias. Na PM, dos oficiais e dos praças. Na Polícia Civil, 2 delegados e 2 policiais. Na Polícia Federal, 2 delegados e 2 policiais. A única polícia do Brasil que tem carreira única, que é um cargo só e você vai subir, é a Polícia Rodoviária Federal, onde você entra como inspetor e você pode chegar até diretor-geral. Quer dizer, você falou que para isso ser alterado demandaria mudança constitucional, no caso da Polícia Civil. No caso da estrutura da Polícia Civil. Na Polícia Militar você tem como fazer essa alteração interna. Há alguma unidade da federação que tenha promovido essa mudança? Atualmente em funcionamento não. Mas várias estão tentando. A gente acompanha a luta de vários tentando fazer modificações. Mas a defesa de interesses corporativos é muito grande. Você não consegue, você tem vamos dizer, a última legislatura que foi eleita agora, na Câmara Federal, o que você mais tem são deputados tenentes, major, delegado. Há uma defesa desse interesse, porque essa divisão Casa Grande... Só oficiais, né? Só oficiais. Então eles barram qualquer tentativa de modernização da estrutura. E a estrutura nossa também é bem diferente da americana, né? Porque a americana, por exemplo, não existe a polícia militar ou a polícia civil, é uma só. O nosso uma modelo, só. O nosso modelo, a gente chama, é o modelo dualista. Uhum. Ele foi importado da Europa, que anteriormente tinha. Você tinha uma polícia militar e uma polícia civil. Só que a gente importou esse modelo e estragou o modelo. Já não era o modelo ideal. Uhum. A gente, além de importar esse modelo, o que nós importou fizemos? errado, né? Criamos 2 polícias incompletas. Porque na Europa você tinha polícia civil, fazia o patrulhamento ostensivo, que é o da rua, fazia a investigação do crime e levava até o fim. A polícia militar, de caráter militar, também. No Brasil nós trouxemos esse modelo e criamos 2 polícias pela metade. A polícia militar faz a rua, mas não investiga. A polícia civil não faz rua e só investiga. Então você tem 2 polícias que trabalham de forma independente e essa investigação começa como? Por ouvir dizer. Porque chega a notícia do crime daquele policial de outra corporação que estava na rua e que não tem a preocupação com a investigação. Nem preocupação, nem o comprometimento. Nem comprometimento, porque ele sabe que o trabalho dele é levar aquela ocorrência para a Polícia Civil e tchau, acabou. Então isso complica. Não funciona. É um sistema de 1871, que não foi reformado até hoje. O policiamento militar acabou. Na maior parte desses países da Europa que a gente importou, acabou. Uhum. Principalmente com a democratização, com a mudança política na Europa. E nós continuamos.
com essa coisa hierarquizada, enquanto hoje, em pleno século XXI, o policial militar pode ser preso porque está com o coturno sujo, ou porque comeu uma pizza. Um oficial olhou para a cara dele e achou que a barba não está feliz, pode ser preso. Quer dizer, a gente tem algumas coisas dentro da nossa estrutura policial que fazem com que ela não funcione. E outra coisa, aquilo que eu falo, como é que você vai fazer uma investigação se você toma conhecimento... Os Estados Unidos, a gente citou. A polícia que vai ao local do crime, que faz aquela proteção do local do crime para a perícia, é a mesma polícia que vai investigar, que vai levar adiante essa investigação. Então, há essa preocupação. Fala, não, vou segurar aqui, porque vai chegar o detetive da minha delegacia, vai fazer a investigação e tudo vai sendo levado. Aqui não funciona. Mas você falou, quer dizer, essa estrutura bipartite, digamos assim, de 1871. Não houve de lá para cá tentativa de reforma? Sempre há. Mas efetivo? São barradas. O que? Em âmbito legislativo? Em âmbito legislativo, você não consegue. Você não consegue. Você não acha também que, pelo fato... Quer dizer, agora os militares, pelo voto, chegaram ao poder, quer dizer, é um número muito grande de ministros militares, né, de generais da reserva, um capitão da reserva como presidente. Quer dizer, a PM, assim como o Corpo de Bombeiros, elas são tropas auxiliares das Forças Armadas. Você não acha que agora, por exemplo, seria mais difícil você mudar isso? Por exemplo, se discute muito a questão da eventual desmilitarização da polícia. Qual a sua opinião sobre a desmilitarização e sobre o grau de dificuldade de ser feito agora com o governo, com tantos militares? Eu lembrei agora que você falou, tem a PEC 51, proposta pelo Lindbergh Farias, de autoria do Luiz Eduardo Soares. Essa PEC, o que ela... Antropólogo. Esse da segurança, de garotinho, demitido pelo rádio. Mas esse entende segurança pública. Uhum. Você tem nessa PEC, o que você faz? Você tenta resolver, modernizar a segurança pública. Como? Você faz a unificação das polícias. Ela propõe a desmilitarização da polícia militar e propõe a unificação da polícia civil e da polícia militar em uma estrutura só. E a modernização dos quadros, através de meritocracia, carreira, toda essa coisa. Eu sou a favor da desmilitarização da polícia militar, sou a favor, mas não no sentido de você tirar a hierarquia. Eu sou a favor de você tirar o regramento militar, onde o policial praça pode ser perseguido, sofrer assédio moral, simplesmente porque ele não é oficial. Isso eu sou contra. Eu sou a favor da desmilitarização nesse sentido. Você pode ver a Polícia Federal no caso. A Polícia Federal não é militarizada, mas tem hierarquia, tem disciplina. A estrutura policial não precisa do militarismo para funcionar. Você pode ir aos Estados Unidos. Claro. Nos Estados Unidos você tem os cargos de sargento, tenente, capitão. É nomenclatura. É nomenclatura. Não é militarismo. Estabelecer a hierarquia. Estabelecer uma carreira, estabelecer hierarquia. Você não vê um capitão, por exemplo, da polícia americana de farda. Você vê o que cuida do trânsito, o que está na rua, o que patrulha. Isso. O fardamento é importantíssimo também. Mas eles fazem a mesma coisa sem a farda. Exatamente. O fardamento não significa o militarismo. O fardamento é para identificar o policial para a sociedade. É como uniforme. É um uniforme de trabalho. Então, eu sou a favor da desmilitarização da polícia militar. Eu sou a favor da unificação das duas polícias, polícia militar e polícia civil, numa estrutura só. Ou, se não quiser unificar, que dê o ciclo completo para as duas, se completa aquilo que eu falei, que faça um papel de polícia completa, que faça o seu trabalho do início ao fim. Não precise levar o trabalho para outra. Só para citar, por exemplo, a Polícia Civil, ela virou um grande cartório. A Polícia Civil recebe ocorrências levadas pela Polícia Militar, pela Rodoviária Federal, pela Guarda Municipal, e ela não tem efetivo para cuidar nem dos próprios investigações. Isso. Você vê uma perspectiva real disso acontecer? Hoje, com esse governo, Mas eu acho, não. Não, porque o presidente, quando ainda candidato, foi ao Sindicato dos Policiais Civis no Rio de Janeiro e foi indagado sobre isso, especificamente. Perguntou-se a ele, presidente, a situação da modernização da estrutura policial, dessa coisa a gente chama de Casa Grande Senzala, da divisão, da dupla entrada na polícia, que você entra por baixo e o outro entra por cima. Com 2 anos de caso, o cara é chefe já. O cara já entra como chefe. Tem possibilidade de melhoria disso? Ele afirmou
enfaticamente, nisso não mexerei a mão. Vocês resolvam dentro da instituição. Não resolveu em 150 anos. Acho não que vai resolver em 5, em 4. E tinha a esperança que o Eduardo, filho dele, por ser policial federal, também do andar de baixo, que a gente chama, e por entender as mazelas que ocorrem em razão dessa divisão, poderia ter alguma influência junto ao pai. E já se viu também que não vai encampar essa luta também não. Então, é difícil. Nesse governo é difícil ter modernização, até porque o ministro da Justiça está cercado por delegados. Delegados da Polícia Federal. Isso dificulta ainda mais qualquer tentativa de mudança. Dificilmente alguém vai querer abrir mão daquele pequeno poder que tem. Né? Pelo que você está falando aí, quer dizer, essa disputa interna das polícias, ela é muito significativa, né? Principalmente nas polícias judiciárias. Porque a polícia militar não tem essa disputa. Civil e federal. Isso. Ela não tem muito essa disputa por causa do militarismo. Porque o policial militar, o praça, não tem liberdade de nada. Porque ele pode ser preso por qualquer coisa. Então, até para se manifestar, é complicado. Eu vou te citar o caso, eu fiz uma pós-graduação na UF agora, em que um policial militar, quando foi defender a monografia dele, um oficial da PM foi para observar e levou um outro oficial para ver o que ele ia falar. O aluno que estava defendendo a monografia, na hora que viu, ficou inseguro. Porque você fica com medo de falar, de ser perseguido, de tomar uma prisão. Entendeu? Porque tem essa coisa da prisão administrativa. Nas polícias civis e federais, não. A gente tem direito de associação, sindicato, a gente tem mais liberdade. Então as críticas são maiores. E o que ocorre é que essa relação interna acaba sendo muito fraturada. Acaba ficando muito fraturada pelas críticas internas. Esse posicionamento também na Polícia Civil, de delegado, eu não entendo do assunto. Então é uma curiosidade minha. A pessoa faz concurso. Hoje um concurso para delegado, ele é um concurso tão difícil e tão alto nível como o de juiz. Conversei muito aqui com o Geraldo Rangel e ele me explicou muito isso. É um concurso difícil de se passar, tem que estudar muito. E, por exemplo, um agente, um investigador que esteja que tenha se formado em direito, ele não tem como trabalhar e se dedicar ao concurso para se tornar delegado. Então ele não tem acesso. Para ter acesso, ele teria que se afastar da profissão, para estudar 1 ano, 2 anos. Né? Resolver essa situação não seria mais fácil se priorizasse, por exemplo, os próprios funcionários da Polícia Civil que já tivessem se formado e que participariam do concurso com uma forma prioritária? Aí já cria problemas também, né? Cria. A reserva de vaga cria. Mas já foi feita essa proposta, de você fazer uma reserva de vagas para quem está. Mas isso não resolve o problema, que o nosso problema é a estruturação toda. O que ocorre, por exemplo, quem comanda uma investigação? Vamos dar um exemplo de uma delegacia de polícia. Nós temos, hipoteticamente, uma delegacia com 60 policiais e 6 delegados. Como funciona numa polícia americana, por exemplo? Você tem duplas de investigadores. Quem comanda a investigação? A dupla de investigadores. Quem tem autonomia para investigar? É a dupla de investigadores. Os chefes, eles estão ali para fazer aquela administração tanto burocrática quanto de gestão de pessoas. Você vai fazendo esse lado. O que faz? Isso traz mais pessoas investigando, mais pessoas indo atrás do crime. Como funciona a nossa estrutura de polícia judiciária? Esses 60 policiais não investigam. Eles ficam esperando as ordens dos 6. Dos delegados. Então essas investigações ficam a cargo dos 6. Os 60 não têm autonomia para nada. Aí é complicado. Então são 6 cabeças que investigam. O resto só está ali para... você, fulano, chega o delegado para você, fulano, vai intimar alguém. Você não conhece a investigação, você não sabe sobre o que é intimação, você não sabe por que a pessoa está sendo intimada, você não sabe nada. Aí você vai lá e intima. Aí chega, depois manda outro policial levar um ofício referente a não sei o quê. Ele também não sabe por que está levando aquilo, ele não sabe, ele não tem comprometimento nenhum com aquela investigação. Toda iniciativa, pessoal. Olha, você acaba perdendo. Eu acho que isso causa um sentimento muito comum no ser humano. Quer dizer, eu não vou botar azeitona na empada dos outros. Isso
Não é verdade? Claro. Você quer um maior exemplo disso? É você fazer um trabalho, uma operação, uma investigação toda, como policial. Quem vai dar entrevista? Delegado. Às vezes que nunca nem sabe o que Não sabe nem o que está falando. Às vezes, toma a pele na hora para poder falar alguma coisa, né? Entendeu? Eu falo, como policial federal, eu não posso falar muita coisa porque eu estou na corporação ativa e posso acabar sofrendo represália. Então, eu falo muito da minha experiência como ex-policial civil, que basicamente é a mesma coisa, que se trata da mesma estrutura policial. Não pode sofrer represália, então você fala mais. Eu falo à vontade que eles não podem fazer nada contra mim. Mas isso ocorre. E esse negócio também de não poder fazer nada é relativo, né? Porque teoricamente também não poderiam fazer nada contra aquela juíza Scioli, lá do Rio de Janeiro. Ah, não, esse lado. Não, mas é outra coisa, falando coisa. Disciplinarmente. Pela lei, disciplinarmente. Por isso que eu gosto até de fazer, de enfaticamente dizer, ó, não estou De falando forma disciplinar, pela Polícia claro. Federal em momento Até porque nenhum. isso foi, Marco, fizeram com o John Kennedy, né? Se faz com o John Kennedy, faz com qualquer um. Exato. Exatamente. Eu sempre gosto de falar. Aliás, essa é a frase de uma Quando a testemunha do assassinato do Kennedy, que a polícia disse para ela, falou assim, nós vamos lhe proteger. Eu falei assim, se vocês não conseguiram proteger o presidente, vocês vão me proteger. Fala segurança e tal, eu falo, cara, mataram o John Kennedy. Se mataram o John Kennedy, mata qualquer um. E se está nos Estados Unidos, só para emendar o raciocínio, eles têm um modelo de polícia pluralista. O que é isso? Nós temos hoje no Brasil 60 instituições policiais. Nos Estados Unidos tem cerca de 20 mil. Porque toda prefeitura, todo condado tem a sua instituição policial. E ela é de xerife. Exatamente. Xerife, E quem é essa polícia? É a polícia local. É proximidade com o cidadão. Eu queria entrar nessa coisa da Guarda Municipal, mas acho que você vai fazer um intervalo daqui a pouco, né? Vamos fazer um intervalo agora e voltamos então com esse assunto, porque é interessante. Não, porque muito interessante. O show tem uma tese interessante, que é aproveitamento das guardas municipais no policiamento extensivo, né? Mas acho que a gente fala isso no próximo bloco. Vamos sim. Vamos ao intervalo agora do Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. São milhares de associados.